Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com prazer e alegria, voltamos a este canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, falaremos sobre a lição de número 5, que tem como título Os Inimigos do Cristão. Lembra você que estamos neste trimestre, no segundo trimestre de 2024, falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Já estudamos durante este trimestre a lição de número 1, que teve como título O Início da Caminhada, a lição de número 2, que teve como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Estudamos a lição de número 3, O Céu, o Destino do Cristão. A lição de número 4 foi Como se conduzir na caminhada. E hoje falaremos sobre a lição de número 5, Os Inimigos do Cristão. Meu amado irmão, eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal, a você que tem compartilhado a nossa aula, muito obrigado. Deixe aí o seu like e ajude-nos a alcançar outras pessoas através deste canal, através desta aula, porque bom é disseminar a palavra de Deus. É claro que você durante o dia, durante a semana, compartilha muitos vídeos, muitas informações. Coloque dentre essas informações e vídeos a lição da EBD. Compartilhe a aula da EBD e aproveite também para compartilhar com aquele irmão ou irmã que já não está frequentando mais a Escola Bíblica Dominical. Utilize esta aula para, quem sabe, trazê-lo de volta para as aulas da EBD. Amados irmãos, eu quero, antes de prosseguir, orar ao Senhor, pedir que Ele nos direcione naquilo que iremos falar. Ore comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aos crentes da região da Galácia. Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 25 e 26 o seguinte: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Repetindo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. Nossa verdade prática diz: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Repetindo, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. A leitura bíblica em classe se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 11, 12, 13 e 14, e primeira carta universal de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Segundo objetivo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. E o último objetivo, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames, de acordo com a lição. Vamos, portanto, à nossa introdução. Neste momento, eu sempre lembro a você que tenha em suas mãos uma canetinha, que tenha à sua mão também, se possível, um exemplar da revista da Escola Bíblica Dominical e também um exemplar da Palavra de Deus, caso haja necessidade de você consultar algum texto bíblico. Vamos então ler e fazer a nossa prática de sempre, comentar a lição, trazendo acréscimos. E nós temos acréscimos importantes para você durante esta aula, meu caro professor. Fique atento que no final de cada tópico, antes da sinopse, nós traremos para você uma tela apresentando como vencer, como enfrentar estes 3 inimigos que serão citados durante toda essa lição: o diabo, a carne e o mundo. Portanto, vamos à leitura. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado interno, do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Aqui na introdução, o comentarista já faz uma distinção entre a carne e o diabo e o mundo. A carne é o inimigo que está dentro de nós, em nós, as inclinações carnais, os desejos carnais. Tiago escreveu dizendo que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o inimigo chamado carne estará sempre conosco onde nós estivermos. Nós podemos expulsar os demônios, repreender os espíritos malignos, nós podemos até ficar afastados do mundo, mas nunca podemos ficar afastados de nós mesmos. Então, a carne acaba sendo um inimigo poderoso para a destruição da vida espiritual, se nós não aprendermos como lidar com as suas inclinações. E é isso que nós aprenderemos nesta lição, junto, é claro, com o que vamos aprender a respeito de como lutar contra o diabo e o mundo. Prosseguindo, vamos ao primeiro inimigo do cristão, o diabo. É claro que a lição procura mostrar quem é este ser, mas é importantíssimo que nós foquemos em como vencê-lo, em como enfrentá-lo, para não sermos presas fáceis do inimigo número 1, que é o diabo, para que não caiamos nos seus laços, nas suas ciladas, nas suas artimanhas, nas suas mentiras. É, portanto, importante saber quem o diabo é, sim, mas principalmente como lutar contra ele. Mas precisamos então saber, em primeiro lugar, que o diabo é real. É o primeiro item do primeiro tópico. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Aqui o comentarista fala dos livros do Antigo Testamento que citam esse personagem, esta pessoa que é real, o diabo ou Satanás, e outros nomes que nós encontramos na Bíblia a respeito deste ser.
O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Primeira coisa que precisamos saber: o diabo é real, não é uma fantasia, não foi criado pela mitologia. Não. É real. Se não fosse assim, Jesus Cristo não o citava como sendo um ser pessoal. Irmãos amados, nada melhor para um inimigo do que saber que aquele que ele quer destruir ignora a sua existência. Imagine, quando você tem um inimigo, quando você é atingido por um dardo, quando você cai em um laço, e logo vem a ideia: isto é o inimigo de nossas almas. Mas querem apagar da mente das pessoas a ideia do inimigo. Não, isso é coisa do acaso, isso é uma consequência da vida, isso é normal. Quando isso acontece, o diabo tem toda a liberdade para atuar, porque você estará sempre passando para outros a culpa, para outros a responsabilidade daquilo que está acontecendo. E assim ele age sem ser percebido. Primeira coisa, portanto, que precisamos saber é que realmente Satanás é real. Realmente o diabo existe e os resultados da sua ação estão espalhados aí pelo mundo. A malignidade, a perversidade, a crueldade, de onde vem tanta ira, tanta falta de respeito pelo ser humano, pelas coisas de Deus. Ora, isso tem origem no príncipe das trevas, que é Satanás, o arqui-inimigo do cristão. Portanto, ele é real. Continuando, a descrição de Satanás, segundo item do primeiro tópico. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical de querubins, sendo o mais exaltado deles. Isso você vai encontrar em dois textos sagrados, que são Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. São dois textos do Antigo Testamento que mostram a realidade de Satanás antes mesmo dele se tornar esse maligno, antes mesmo dele ser o tentador, antes dele ser expulso do céu e assumir essa condição de inimigo de Deus. Eras querubim ungido. Vale a pena você ler esses textos. Agora não podemos fazer isso porque nós queremos falar sobre como combater o inimigo, mas você pode se aprofundar e ler Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 e você vai ver quem era este ser antes de se tornar o inimigo de Deus, do evangelho e principalmente da igreja. Em Judas versículo 9, por ele pertencer a uma classe elevada, a uma ordem elevada de anjos, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Judas versículo 6 nos diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Que habitação é esta? O céu. Diz mais o versículo: reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4 diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Esses dois versículos mostram o quê? Mostram que Satanás, ele é o chefe desses anjos que foram precipitados juntamente com ele naquela ocasião da revolta de Satanás nos céus. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4 fala da sua ação direta sobre a terra, quando uma parte dos anjos caídos serão soltos das prisões eternas, conforme diz Judas, versículo 6, para atormentar os homens. E quem é que vai liderar
estes anjos caídos, será Satanás o inimigo das nossas almas. Continuando, ele possui poder, porém suas ações são limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. A identidade do inimigo é o terceiro item do primeiro tópico. Aqui temos alguns nomes pelos quais o inimigo de nossas almas é conhecido na Bíblia. Vamos lá? Primeiro, serpente. Refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes, significa adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes. A palavra diabo significa caluniador, acusador. Maligno revela o seu caráter. Dragão vermelho revela sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beelzebu, Belial. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Portanto, meus amados irmãos, quando vemos a crueldade, a perversidade que acontece neste mundo, não temos dúvida, Satanás não somente existe, como está agindo para destruir o povo de Deus e tudo o que for puro, santo e reto, ele quer deturpar, destruir, mas nós temos autoridade de Deus para vencê-lo. E aí vem uma das telas que eu disse para você ainda há pouco. Como vencer este inimigo? Ora, já o conhecemos, temos a sua descrição, conhecemos alguns dos seus nomes, então eu não vou ler todos esses versículos, mas você pode parar a tela e conferir aí na Bíblia, meu caro irmão. Como vencer o inimigo chamado diabo ou Satanás? Primeiro, pela palavra de Deus. Foi assim que Jesus o venceu. Segundo, vigiando e orando para não cair em tentações. Terceiro, jejuando, porque há casta de demônios que só saem com jejum e oração. Quarto, não dando lugar a ele. Não permita que ele use seus lábios, não permita que ele use a sua voz. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor. Resistindo às suas investidas, porque a recomendação é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E por último, dando um bom testemunho. Quando damos um bom testemunho, Satanás não tem do que nos acusar. Lembre-se de Jó, que o Senhor testemunhou para Satanás quem era Jó. Não deixe que o inimigo faça o inverso com você. Quem sabe você está vivendo uma vida que, ao invés de Deus dar o testemunho da sua fidelidade a Satanás, Satanás pode estar dando o testemunho da sua infidelidade a Deus. Portanto, vamos dar bons testemunhos e assim venceremos esse arqui-inimigo. Sinopse dessa primeira parte: o primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Repetindo, o primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Segundo inimigo do cristão, a carne. Primeiro item do segundo tópico, conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Vamos ver o que o nosso comentarista traz para nós? Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Segundo, o corpo humano inteiro. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. E por último, a natureza humana pecaminosa. Portanto, quando vemos a palavra carne na Bíblia, ela pode assumir esses diferentes significados. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas.
A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Portanto, a carne que nós estamos se referindo como inimigo não é o corpo humano, mas a natureza pecaminosa que nos induz, que nos leva ao pecado, e nós precisamos estar sempre lutando, sempre guerreando. Eu me lembro de uma ilustração que um pastor fez e eu creio que é bem interessante para você, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Muitos falam assim: como vencer a carne? Ora, eu venço a carne andando em espírito. O que eu devo fazer então? Tenha o espírito e a carne como dois boxeadores. E se você quer que o espírito vença, então fortaleça o teu espírito. Seja um homem espiritual, seja uma mulher espiritual, ore, consagre a sua vida. Agora, se você quer que a carne vença, alimenta a sua carne, porque na hora do combate vai ganhar aquele que for o mais preparado, aquele que estiver mais alimentado. Então, conselho importante que esse pastor deixou: alimente o seu espírito e mortifique as obras da carne, e mortifique aquilo que te leva ao pecado, aquilo que te inclina ao mal. Então, na hora do combate entre o espírito e a carne, o espírito será vencedor. Continuando, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. E aí nós temos o que? As obras da carne. Gálatas 5, versículo 19 a 21. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Continuando, terceiro item do segundo tópico: a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Ora, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós temos lá uma relação das obras da carne. São resultados de uma vida que se entrega às paixões carnais. Diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui Paulo deixa claro o que é a carne e o que são as suas obras. Nada tem a ver com o corpo físico, e sim com a natureza pecaminosa que reside em nós e que quer nos inclinar para o pecado, para o mal e para a morte. Como vencer este inimigo? Mais uma tela de acréscimo para você. Ora, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É o que está em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Continuando, número 2. Crucificando a carne com as suas paixões e os seus desejos. Terceiro, mortificando as suas obras em nossos corpos. Quarto,
enchendo-se do Espírito. E por último, não usar da liberdade para dar lugar à carne. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos tão à vontade em determinadas ocasiões e acabamos deixando que as obras da carne tomem conta de nós. Então, é preciso ter limites. Por isso que o fruto do Espírito tem uma parte importantíssima, que é a última parte citada por Paulo, temperança. Se você é filho de Deus, você deve gerar o fruto do Espírito. E aí você não cumprirá as concupiscências da carne. Vamos então à sinopse dessa segunda parte. O segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Prosseguindo, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Primeiro item do terceiro tópico, perspectiva bíblicas da palavra mundo. Nosso comentarista traz para nós mais um conteúdo interessante. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo, ou seja, ela pode assumir todos esses significados no texto bíblico. Primeiro, terra, Salmo 24:1. Segundo, o conjunto das nações conhecidas. Terceiro, a raça humana. Quarto, o universo. Quinto e último, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Resumindo então, mundo pode ser terra, conjunto de nações conhecidas, a raça humana, o universo e também esse sistema dominado pelo inimigo de nossas almas. O sistema chamado mundo, ele jaz no maligno, é dominado pelo maligno, é controlado pelo maligno. Então nós precisamos estar atentos contra este inimigo que tenta nos seduzir, tenta nos atrair. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos e as pessoas que vivem de maneira independentes de Deus. Por isso nós chamamos as pessoas de mundanas, aquelas que vivem de acordo com aquele século, aquelas que se envolvem de acordo com os costumes, com as práticas de um povo que não teme a Deus e que vive então em um sistema dominado pelo inimigo, onde ele domina, onde ele impera, e ele vai envolvendo as pessoas de tal maneira que a pessoa se torna uma pessoa distante de Deus, embebedada pelas coisas que o mundo lhe oferece. Continuando, a passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veremos isso agora com alguns acréscimos muito importantes para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. 3 níveis de vícios infames. O primeiro, a concupiscência da carne. É bom falar com bastante firmeza, porque muitos falam concupiscência, mas não é concupiscência. Concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. E eu identifico o seguinte, que as concupiscências da carne afetam e influenciam o corpo. Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, é um versículo que não está na lição, mas eu acho importantíssimo acrescentar para você. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A concupiscência é considerada por alguns estudiosos da Bíblia como um apetite desordenado. Então, precisamos ter cuidado para não cairmos
na tentação e no pecado. Mas, pastor Daniel, onde começa isso? Começa aqui dentro. Começa no nosso interior. Jesus disse isso no seu discurso, que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai. O que sai do seu coração, do seu interior, lá dentro, é gerado o pecado. E assim se consuma ou não. Mas é preciso debelar, é preciso combater o pecado no seu nascedouro, ali, naquele momento. É preciso, então, instruir nossos irmãos a ter cuidado com as concupiscências da carne. Segundo, concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Ou seja, influencia a alma, influencia esta parte do homem chamado alma, porque utiliza os olhos. E os olhos são considerados como as janelas da alma. Olha que interessante, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo seguinte. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, é preciso cuidar para que os nossos olhos sejam lavados, purificados, como disse Jó. Fiz concerto com os meus olhos. Jó capítulo 31, versículo 1. Precisamos fazer concerto com os nossos olhos para não deixar que eles conduzam para o nosso interior, para a nossa alma e para o nosso corpo, as coisas pecaminosas deste mundo. E o mundo é atrativo. O mundo tem muito engodo, e principalmente através das imagens, que faz com que o homem tenha imaginações no seu coração, na sua mente, que o leva ao pecado. E por último, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. E aí nós vemos que influencia o espírito, porque soberba é um pecado de espírito. Veja que interessante, irmãos. Primeiro influencia o corpo, depois a alma e agora o espírito. É um ataque contra o homem em sua totalidade. Corpo, alma e espírito. E a soberba, ela está a nível do espírito. O nosso comentarista fala que é um homem da atualidade, desprezando o Criador. De fato, quando lemos 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 1 ao versículo 4, nós temos o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Olha o egoísmo aí presente. Avarentos, presunçosos, soberbos. Olha a soberba aqui presente. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres, do que amigos de Deus. Portanto, meus amados irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. A soberba, ela é característica do homem pecador. O homem, quando ele assume a posição de um pecador, ou quando ele se dirige ao pecado, ele está dizendo: eu não tenho que dar satisfação a Deus, eu faço com a minha vida o que eu quiser. É a soberba da vida, levando os homens ao narcisismo, ao hedonismo, e fazendo com que o homem viva uma vida de prazeres mundanos que desagrada a Deus. Tomemos cuidado então com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, porque são do mundo, não são do Pai, disse João
em sua carta. Vencendo o mundo, há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilo de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. E agora falaremos sobre como vencer este inimigo, o mundo. A Bíblia nos fala em 1 João capítulo 5, versículo 4. Eis a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Vencemos o mundo tendo fé viva no Senhor, crendo que Ele tem coisas melhores e maiores para nós nos céus. Então não vamos nos iludir com aquilo que aparece diante dos nossos olhos. Segundo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, como diz Tito 2,12. Terceiro, não o amando, não devotando a ele nenhum amor. Ou seja, cuidado para não se apegar às coisas deste mundo como alguém que se apaixona e não consegue largar de jeito nenhum as coisas do mundo, as ofertas do mundo, as seduções do mundo. E por último, nós falamos exatamente disso. Vigiar para não ser seduzido por suas riquezas e não ser envolvido e encantado por ele. Porque o mundo quer nos encantar. E há riquezas nesse mundo, há sim diversas possibilidades de você procurar divertimento, de você procurar prazer, satisfação. Porém, não há riqueza melhor e maior do que ter Cristo em nós, do que vivermos o Evangelho e termos a esperança de termos uma vida eterna com Deus. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sinopse dessa última parte: o terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Repetindo, o terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Conclusão da nossa aula. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, você deve lembrar essa passagem, mas eu vou ler para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. É uma frase que parece-nos até um pouco redundante, mas como o inimigo age? A sua ação é através dos ataques constantes que ele imprime contra a igreja, contra nós, durante a nossa caminhada. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Esta conclusão foca muito mais o inimigo chamado diabo, que foi citado no primeiro tópico da lição. Podemos ampliar essa conclusão e dizer que nós também precisamos estar atentos às inclinações carnais, às ofertas para a satisfação carnal que se apresenta para nós nos últimos tempos. Também podemos citar nessa conclusão as muitas ofertas deste mundo. Precisamos ativar em nós uma fé viva, verdadeira, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, ser diferente deste mundo, não se conformar com este mundo. É uma forma de nós enfrentarmos esses 3 inimigos. Não apenas o diabo, mas também a carne e o mundo precisam ser frontalmente combatidos para que tenhamos vitória
em nossa caminhada e possamos alcançar o que nos aguarda nos céus. Lembre-se que nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta. E durante esta caminhada, esta trajetória, estes inimigos vão nos atacar, mas estejamos prontos para vencê-los em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para a 6ª lição do 2º trimestre de 2024, quando falaremos sobre as nossas armas espirituais. Eu espero você aqui, porque tenho certeza que você vai assistir esta aula e vai querer assistir a próxima aula, porque são aulas que têm um assunto em comum, que é a nossa batalha contra os nossos inimigos. Nesta, conhecemos os nossos 3 principais inimigos. E na próxima, aprenderemos sobre as armas espirituais que temos para lutarmos contra tais inimigos e sermos mais do que vencedores. E eu quero agradecer a você que está conosco até o finalzinho desta aula e convido você para na próxima semana estarmos juntos mais uma vez. Deus te abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te dê uma ótima aula em nome de Jesus. Amém e amém.